Então aqui, André, nós poderíamos, eu e você, dar um desfecho dessa parte, que é muito interessante, porque agora nós já vemos aqui, André, uma coisa mais grave. Nós agora, ele sai um pouco da casa espírita. Ele diz uma coisa que Kardec afirma em O Livro dos Médiuns. Todos somos médiuns, alguns em maior, outras em menor proporção. Interessante que as pessoas imaginam que ser médium é somente incorporação. Não. Todas as áreas de nossa vida íntima nos é propiciado a oportunidade de ter companhias espirituais. Temos que relembrar que o umbral que está ao nosso lado, a crosta, ele tem um papel importantíssimo. Nós temos apenas um diferencial daqueles espíritos que estão convivendo ao nosso lado. Eles já perderam o corpo físico e nós não. Mas vivemos numa condição onde o nosso pensamento se atrai. Por isso que os bons atraem bons espíritos. Os pensamentos maus atraem maus espíritos. Então, quando o André relembrou daquela pergunta, os espíritos interferem em nossos pensamentos? Os espíritos, de maneira categórica, nos diz muito mais do que vós o imaginais. Na grande maioria das vezes, são eles que vos dirigem. Olha, André, a complexidade e a gravidade do assunto. Eu me lembro de um exemplo do próprio espírito de André Luiz no segundo livro de sua lavra, através de Chico Xavier. É o livro Os Mensageiros. Ele conta que ele estava numa instituição da paz que era dirigido por Alfredo. E lá ele vê um quadro muito bonito de São Denis, que a cabeça estava decepada e ele estava pegando a cabeça ao chão. E este quadro está no Museu do Panthéon, na França, em Paris, na França. E André Luiz, que foi Dr. Carlos Chagas, ele viajou para muitos lugares, nomeadamente na Europa e para a América do Norte, representando o Brasil ou mesmo a turismo, na condição de Dr. Carlos Chagas. E ele viu aquele quadro e ele diz assim: o benfeitor desta obra é Aniceto. Que beleza! Eu vi esta obra lá na França, quando eu estive em viagem com a família. O espírito André Luiz disse assim: que beleza, eu acredito que este quadro foi inspirado no que eu vi na Terra. Aí o espírito disse para ele: não, foi o inverso. O pintor francês, quando estava repousando fisicamente, ele esteve aqui. Ele viu este quadro, mostrando que aquela região que eles estavam não era uma região em torno do Brasil, apenas um pensamento para questionarmos. E aí disse que o pintor foi algumas noites ver aquele quadro e guardou no seu quadro mental. E ele, quando acordava, ia dando as suas pinceladas. Então a cópia é aqui, o verdadeiro é no plano espiritual. É interessante, quando nós estivemos na França alguns anos atrás para fazer algumas conferências, né, André? Estava eu, o André, a Soraya, e nós então fomos no Panteão, porque a gente queria, de uma certa forma, ver esse quadro. Nós andamos no Panteão inteiro e não vimos o quadro. Foi para nós um choque. Quando nós íamos saindo, olha, já não dá mais para ver nada, nós já vimos todos e não vimos esse quadro. E nós vimos que tinha um brasileiro ali na porta e, curiosamente, nós perguntamos: olha, eu estou aqui para ver um quadro que é descrito, onde está uma cabeça decepada ao lado do corpo, o corpo está de pé. E aí a pessoa então perguntou para uma pessoa que trabalhava no museu, porque nós não falávamos o francês. E é interessante que a pessoa ouviu a pessoa e de repente ele olhou para o alto assim
e apontou para nós o quadro que estava em cima da nossa cabeça na saída do Panteão, né, André? Aí nós ficamos admirando aquele quadro, não foi, André Luiz? Foi, e o Espírito, lá no livro Os Mensageiros, diz: André, repara bem no quadro. E André pôde ver que o quadro, no mundo espiritual, tinha muito mais beleza e riquezas de detalhes do que o que ele havia visto aqui, mas que no primeiro olhar dele ele não reparou. E esse quadro é considerado no Panteão um dos quadros mais perfeitos daquele artista. Então, veio exatamente mostrar que tanto num ato de genialidade como de um quadro, de uma música ou de uma descoberta científica, quanto em atos pequeninos da nossa própria casa, a mediunidade está através de uma intuição, através de um sonho. Às vezes eu durmo preocupado e acordo com a resposta. Às vezes eu durmo com aquilo na cabeça e quando eu acordo, eu sei o que eu devo fazer. Tudo isso é mediunidade, não é obra do acaso, não, é mediunidade.